apresentação do meu trabalho de conclusão de curso sobre análise da host capacity em sistema de distribuição, com foco em geração solar distribuída. A apresentação está organizada nesses 5 blocos: contextualização, desafios técnicos, ferramenta de simulação e caracterização dos alimentadores e considerações finais. Para começar, aqui eu comparo o potencial solar do Brasil com o da Alemanha. O mapa da esquerda mostra que quase todo o território brasileiro tem muita irradiação solar, e mesmo as regiões ruins do Brasil ainda superam boa parte da Alemanha. Do lado direito está a Alemanha, que é uma das principais referências mundiais em geração distribuída fotovoltaica. E repare que até as melhores áreas lá têm níveis parecidos ou até menores que os nossos. Inclusive, as escalas dos dois mapas são diferentes, justamente para reforçar esse ponto. Se um país com o menor sol conseguiu chegar a níveis altíssimos de geração distribuída, o potencial brasileiro é ainda maior. Aqui eu mostro como essa oportunidade virou realidade. A partir de 2012, com a Resolução Normativa 408 da ANEEL, entrou em vigor o sistema de compensação de energia para micro e mini geração. Depois, em 2015, a Resolução 687 ampliou os modelos de negócio e, mais recentemente, a Lei 14.300 consolidou o mercado legal de micro e mini geração distribuída. O gráfico deixa claro que, depois dessas regras, a potência solar instalada cresce de forma praticamente exponencial e a maior parte desse crescimento vem exatamente de geração distribuída, não de grandes usinas centralizadas. Há, sim, o crescimento de grandes usinas centralizadas, mas, de forma exponencial, é mais perceptível a geração distribuída. Com tanta geração distribuída conectada direto na rede de distribuição, começam a aparecer alguns riscos. A entrada massiva de sistemas fotovoltaicos pode trazer sobretensões em horários de alta geração, fluxo reverso nas subestações e também mudanças fortes no perfil diário de carga. Este gráfico aqui, de um estudo do operador da Califórnia, mostra bem o que acontece. Ao meio-dia, a demanda líquida afunda porque tem muita geração solar, e no começo da noite a rampa de subida é bem íngreme. Em alguns anos, já aparecem trechos abaixo do zero, indicando exportação de energia. Isso desafia diretamente a operação e o planejamento das redes, e é nesse contexto que entra a ideia de host capacity, entender quanto da geração distribuída a rede realmente consegue acomodar antes de começar a violar limites. Quando a mini e microgeração distribuída cresce, ela não afeta só a rede de distribuição, ela mexe também com o despacho das fontes centralizadas. Nesse gráfico, cada curva mostra a modulação da geração centralizada em função da MMGD. Conforme a geração distribuída aumenta durante o dia, é preciso reduzir a produção de eólica e de fotovoltaica centralizada. E algo parecido acontece com hidrelétricas e em vários casos como térmicas. Ou seja, a MMGD altera o patamar de despacho das usinas convencionais, comprime a janela útil em que elas operam, e isso reforça a necessidade de uma coordenação fina entre a geração distribuída e a geração centralizada. Esse outro gráfico da ONS mostra a projeção das rampas de geração hidráulica entre 2024 e 2028. A ideia aqui é simples. As rampas de geração que o sistema vai ter que atender praticamente dobram. Isso é consequência da maior participação das fontes intermitentes, como eólica e solar, e a geração distribuída fotovoltaica contribui para esse cenário. Então, além da tensão lá na ponta da rede, existe também um impacto de nível de sistema. Entrando na metodologia, todas as simulações foram feitas no OpenDSS, e eu usei dois tipos de estudo. Um estudo de snapshot de pior caso, com baixa carga e alta geração, e uma simulação temporal diária de 24 horas, com curvas de carga e de geração fotovoltaica aplicadas ao longo do dia. As principais variáveis utilizadas foram a penetração fotovoltaica, variando entre 50% e 120%, o fator de potência dos sistemas fotovoltaicos, trabalhando com 3 pontos, o unitário, o 0,98 capacitivo e 0,98 indutivo, e a topologia de alocação da fotovoltaica com dois cenários. O cenário A, onde a geração distribuída está homogeneamente distribuída ao longo do alimentador, e o cenário B, em que a geração distribuída está distribuída ao longo das extremidades do alimentador. Em todos os casos, eu defini que 100% de penetração significa uma potência equivalente ao consumo total nominal das cargas. Eu apliquei esse conjunto de estudos em 3 alimentadores. O I3E 123 barras, que é um alimentador teste base do próprio OpenDSS, um alimentador urbano de Guararema e um alimentador rural de Aparecida, ambos modelados a partir do banco de dados geográficos da distribuidora. E com isso, os objetivos foram avaliar o impacto da localização da geração distribuída fotovoltaica, comparar os dois tipos de estudo e ver como o fator de potência pode ajudar ou atrapalhar a host capacity. Aqui está o alimentador teste I3E 123 barras. No topo a gente vê a topologia radial do circuito com fluxo de potência tradicional, só com carga. Embaixo, à esquerda, está o cenário A com os sistemas fotovoltaicos distribuídos ao longo do alimentador e à direita, o cenário B com os sistemas distribuídos na extremidade. Em Guararema, eu trabalho com essa rede urbana de 3,8 kV, que está dividida em 4 subalimentadores.
Essa divisão em RGUE 1301, 1302, 1303 e 1304 vem diretamente da própria BDGD, que já fornece os arquivos separados dessa forma. É uma rede radial com trechos relativamente curtos e maior densidade de carga, típica da área urbana com presença de centros comerciais e bairros residenciais. Aqui estão as locações de fotovoltaica em Guararema no cenário A. As placas estão distribuídas ao longo dos 4 subalimentadores, seguindo uma filosofia de alocação homogênea. No cenário B, as placas fotovoltaicas são distribuídas em trechos mais distantes da subestação, concentrando a geração nas extremidades dos alimentadores, porém, ainda assim apresentando características de geração distribuída. A rede de distribuição de Aparecida tem um perfil bem diferente. É uma rede rural, com linhas longas, cargas mais dispersas e maiores impedâncias acumuladas devido à distância da subestação às cargas. Aqui temos o cenário A de Aparecida. Os sistemas fotovoltaicos foram distribuídos ao longo dos alimentadores, tentando elevar gradualmente os perfis de tensão e mitigar as subtensões. E aqui o cenário B. Os sistemas fotovoltaicos foram distribuídos em trechos mais distantes da subestação e em pontos bem remotos dos alimentadores. Juntando os três sistemas, dá para chegar a um padrão. No sistema simples e urbano, a sobretensão é o principal limitante. No caso rural, o problema estrutural é a subtensão. O cenário A, com a geração distribuída ao longo dos alimentadores, sempre leva a um comportamento mais estável, enquanto o cenário B, com geração distribuída nas extremidades, sempre aumenta o número e a severidade das violações. O fator de potência ajuda a modular as tensões, mas não elimina as limitações estruturais da rede. E o fluxo reverso aparece com mais força no alimentador base e nos estudos temporais. Nos estudos snapshots das redes reais, ele praticamente não chega na subestação. Com tudo isso, as principais conclusões são: primeiro, que a localização da geração fotovoltaica é o fator mais crítico para a host capacity, às vezes mais do que a própria potência instalada. Segundo, que a topologia da rede define o tipo de violação dominante. Redes urbanas tendem a sofrer com sobretensão, redes rurais com subtensão. Tendências, não fatos. Terceiro, o fator de potência é um mitigador importante, mas sempre com troca entre perdas e tensão. E por fim, que distribuir a geração distribuída ao longo do alimentador aumenta a tolerância da rede, enquanto concentrar a geração nas extremidades reduz drasticamente a capacidade de hospedagem. Aumentar essa capacidade passa necessariamente por controles mais ativos, de reativos, ou até com tecnologias de armazenamento, ou por intervenções operacionais na rede. É isso. Obrigado pela atenção.